Registra, por favor, a presença aí do missionário José Olímpio, por favor. Vamos abrir a sessão agora do vereador José Olímpio. Peço a Vossa Excelência que permaneça de forma virtual para podermos abrirmos a sessão do dia de hoje. Bom, com a presença dos vereadores, vereador Adilson Amadeu União, vereador missionário José Olímpio, vereador missionário José Olímpio do PL, vereador Marlon Luz, MDB, vereador Senival Moura, PT, que vos fala. A número legal, na qualidade de presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, declara abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária semipresencial do ano de 2022, convocada para hoje, 1º de junho de 2022. Informo que essa reunião está sendo transmitida pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br. Link auditórios online virtual. Passamos aos itens da pauta. O item 1 da pauta, deixa eu achar a pauta aqui. O item 1 da pauta. Item 1 da pauta é o PL 36/2019, de autoria da nova vereadora Ruth Costa, do PSDB. Dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego. Relator, novo vereador Marlon Luz, do MDB. E parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Justiça e prazo de vistas vencido. Em discussão. A votos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o item 1. Passamos ao item seguinte. O item 2. O item 2 da pauta é um requerimento, é o ECOM 11 de 2022, de autoria do novo vereador Marlon Luz, do MDB. Considerando a grande quantidade de motoristas de aplicativos cadastrados na cidade de São Paulo, considerando situações de segurança, bem como o aumento no índice de violência ocorrido na cidade de São Paulo, com relação aos motoristas de aplicativos, considerando os diversos problemas que os motoristas de aplicativo vêm vivenciando nas plataformas, requeremos, nos termos regimentais, a convocação de audiência pública para discutir os assuntos pertinentes aos motoristas de aplicativos, a realizar-se em data a ser definida, convidando motoristas de aplicativos e associações que representam os mesmos. Estendendo aqui o convite, novo vereador, para estender aqui, eu acho que devemos convidar também o governo, outros interessados, a imprensa. Temos que convidar todos para poder participar e fazermos uma audiência pública, da forma que fizemos as outras, inclusive a última audiência pública, que foi muito boa e teve uma repercussão muito positiva do ponto de vista do sentido de fazer a regulamentação. Então, nesse sentido... Pela ordem, presidente. Já passo pela ordem, para o vereador Mário Luz. Nesse sentido, a outra comissão tem prestado um serviço que eu diria importante aqui para essa cidade, que é o papel da comissão, e os membros vêm se esforçando para poder fazer o melhor. Pela ordem, no vereador Marlon Luz. Esse meu requerimento, ele vem no mesmo sentido até das entregas que recentemente a gente fez, que ali estava priorizando bastante a questão da segurança, mas esse requerimento não é só sobre segurança, mas sim sobre o modal de transporte por aplicativo como um todo, né? Então, a imprensa está convidado, os outros modais estão convidados, ônibus, táxi, acho que eles também têm que vir falar aqui, certo? Nessa audiência pública. E a ideia é trazer as informações, ouvir, debater, né, dar voz, né, a todos os munícipes de São Paulo, passageiros, eu acho que são muito importantes também, para virem contribuir, o governo, a imprensa, como o presidente acabou de mencionar. Enfim, é uma audiência pública para a gente poder debater esse tema que está bastante latente aqui na cidade de São Paulo, principalmente por conta aí da CPI dos aplicativos, que nós três aqui dessa mesa hoje também pertencemos a essa CPI,
e que são assuntos, às vezes, que não dão para debater numa CPI, né? Não dá para fazer uma audiência pública dentro de uma CPI, então a gente traz esse tema aí numa audiência pública, então é por isso que eu propus esse requerimento e conto com o apoio também dos nobres colegas. Referida à CPI, que é presidida pelo nobre vereador Adilson Amadeu, que vem prestando um serviço de grande qualidade para a nossa cidade. Eu diria que essa CPI, vereador Adilson, tem sido, dos últimos anos, uma das melhores CPI do ponto de vista de devolver a receita que é da cidade, que foi subtraída ao longo do tempo. Então, eu acredito que terá um resultado muito positivo para a nossa cidade. Pela ordem, ao vereador Adilson Amadeu. Senhor presidente, sempre querido Senival Moura, Marlon Luz, também os nossos colegas que estão online, acho que é o Missionário Olímpio, eu quero, a CPI dos aplicativos, ela está de vento em popa, mas com o trabalho de todos nós, né? Porque todos aqui estão debruçados e trazendo novidades importantes para a cidade de São Paulo. Com referência ao requerimento do nobre vereador Marlon Luz, que eu acho correto que ele faça essa audiência, e, logicamente, que todos os secretários participem, e também a imprensa, e, logicamente, o convite deverá ir aos sindicatos dos taxistas, devem participar. Nós vamos caminhar, não tenho dúvida, depois do aplicativo, da CPI do aplicativo, no final, para uma regulamentação de grande porte que vai ser exemplo para o Brasil. Porque nem um lado, nem o outro, hoje está confortável. Hoje mesmo vi uma matéria, vi um vídeo de lugares na cidade de São Paulo onde quem tem que prestar serviço à população está incomodado por fiscalização, coisas parecidas. Então, eu acho correto parabenizar o vereador Marlon. Ele está nessa casa e são os condutores de aplicativo que entenderam que ele poderia defendê-los, e está sendo feita dessa maneira, não é? E eu, logicamente, continuarei defendendo os taxistas com unhas e dentes, porque mesmo ontem a gente viu as informações da diretora executiva da empresa Uber, que eles querem usar o nosso viário e não querem simplesmente estar em São Paulo. E quando a gente pergunta se é empresa de tecnologia ou de transporte, não, é uma empresa de tecnologia, acabou. Então, lamentavelmente, situações que saíram lá do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, elas não foram nada agradáveis, não para não atender ou ajudar a categoria dos taxistas, nem dos aplicativos. No modo geral, vamos falar uma palavra que, infelizmente, eu não gostaria de falar, mas vou falar. Virou uma bagunça nacional o setor. Então, acho que essas audiências públicas, como nós fizemos dos motofretistas, eu estou pedindo para o presidente Milton Leite, na última reunião de líderes, que foi no 8º andar, falei para ele que, poxa, se o governo do Estado está quebrando a cabeça para regulamentar, pelo menos tirar as bags e colocar os baús, que ele ou o executivo entenda, ou o nosso projeto da nossa comissão, presidente Senival e nobre vereador Marlon e outros colegas vereadores, que então resolva da melhor maneira, porque o nosso trabalho nós fizemos, apresentamos, trouxemos, aliás, nós conseguimos juntar os dois sindicatos, os representantes dos motofretistas, para que eles entendessem que tem que ser de uma maneira legal e transparente, como nós estamos fazendo. Então, eu percebo assim, tudo que avança, seja aqui ou no Executivo, aparece forças diferentes que não querem que as coisas aconteçam, mas nós vamos fazer acontecer sim, senhor presidente, sem dúvida, junto com todos os senhores. Eu tenho pleno acordo e eu acho que o nosso projeto, a gente tem que
fazer com que ele ande o mais rápido possível, porque ele vem de encontro com tudo aquilo que necessita. Nós ouvimos todos os atores, todas as partes foram ouvidas e contribuíram no projeto. Então, eu acho que esse projeto é muito importante. Bom, então vamos submeter a voto o requerimento que acabei de fazer a leitura, que é de autoria do novo vereador Marlon Luz, nos termos regimentais, a convocação de audiência pública para discutir os assuntos pertinentes a motoristas e aplicativos, a realizar-se em data a ser definida, convidando os motoristas e aplicativos e associações de representantes dos mesmos, e estende o convite aos demais, a governos, à imprensa, enfim, a todos aqueles, e depois vamos produzir outros convites. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. O item 2. Há 2 requerimentos em pé de pauta, que vou aprovar primeiro a inclusão dos requerimentos em pé de pauta, que é o item 12. Eu vou transmitir aqui a presidência ao novo vereador Adilson Amadeu, porque o requerimento é de minha autoria. Então, só para inclusão... Espera aí um pouquinho, então vamos lá. Estou informado aqui que só há 3, não tem nenhum vereador. Bom, então vamos esperar aparecer algo. Vamos fazer os informes, porque a gente precisa... peço ao nobre vereador José Olímpio que permaneça, porque nós precisamos aprovar os requerimentos, e aí, aprovando os requerimentos, aí Vossa Excelência fica livre, ok? Então, a vereadora Adilson Amadeu vai fazer Senhor a inclusão em pé de pauta. A inclusão do pé de pauta do requerimento número 12 de 2022, Comissão de Transporte e Atividade Econômica. Considerando que, desde o início do ano, os usuários de Companhia Paulista de Trens Metropolitanos SPTM estão sendo surpreendidos com falhas nas linhas de trem, especialmente as que estão sob a gestão do consórcio Via Mobilidade, dificultando o deslocamento de casa para o trabalho de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Considerando que, neste ano segundo, revelou a reportagem da TV Globo, foram registrados 106 falhas nos trens da CPTM e da Via Mobilidade. A linha com mais problemas é a 9 Esmeralda, com 34. Em seguida, vem a 8 Diamante, com 33. Considerando que o Ministério Público do Estado de São Paulo está investigando as falhas ocorridas no transporte sobre os trilhos de trem, que, inclusive, o Ministério Público pode pedir o rompimento do contrato da concessão da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, com a Via Mobilidade, para a administração das linhas 8 Diamante e a 9 Esmeralda após sucessivas falhas. Requeiro, nos termos regimentais, que sejam convidados representantes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, SPTM, da Via Mobilidade, a fim de prestar esclarecimento sobre as constantes falhas dos sistemas de trem da cidade de São Paulo, na região metropolitana. Assina o requerimento de número 12 de 2022, o nobre presidente Senival Moura. Senhores concordarem com a inclusão de pauta, permaneçam como estão, já incluindo no pé de pauta do dia de hoje, não é? Deixa eu só fazer a leitura do item 13 para a inclusão em pé de pauta, e depois nós voltaremos os referidos requerimentos. Eu peço a permanência ainda do novo vereador missionário José Olímpio. É o requerimento número 13, de autoria do novo vereador Adilson Amadeu. Requeiro, adota a Comissão de Trânsito e Transporte, na pessoa do seu presidente, o vereador Senival Moura, que nos termos regimentais seja oficiada a SPO Obras, bem como a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, para que encaminhe a esta comissão as seguintes informações. Considerando o contrato de concessão 0141-291-600, concessão de serviço de utilidade pública, com uso do bem público, com outorga onerosa, compreendendo a manutenção e conservação de abrigos e pontos de ônibus ou estações de embarque e desembarque, e de pontos de totens, indicativos do ponto de parada de ônibus existentes,
com exclusividade na exploração publicitária. Considerando que a empresa Ótima é detentora desta concessão e tem a fiscalização do seu contrato exercido pelas SP Obras por meio da gerência de concessões, considerando os aspectos legais de fiscalização que evidenciam motivos jurídicos para atuações contratuais em face da Ótima, pois inúmeras reclamações de usuários notórias, matérias jornalísticas apontam o não cumprimento do contrato, uma péssima experiência de serviço, tanto de qualidade quanto de quantidade. Considerando apurações preliminares indicando irregularidades no âmbito deste contrato, existem fortes indícios de que colocam em xeque sua viabilidade e permanência, bem como a falta de capacidade desse contrato em manutenção da concessão. Considerando ainda a preocupação desta comissão nos aspectos atividades econômicas, a importância do contrato para o mobiliário urbano face à sua relação, o apoio ao trânsito, à mobilidade, à cidade, requeremos que seja encaminhado a esse colegiado pelos oficiados relatórios pormenorizados sobre o contrato de seus problemas de reclamações, autuações, fiscalizações, multas, cronogramas, investimentos ou falta deles, com cópias de documentos para análise. Outro sim, requeremos cópias integrais de relatórios feitos a título de controle, acompanhamento e fiscalização externo em posse desta empresa, como porventura aqueles realizados pela FIP. Assina vereador Adilson Amadeu. Vamos votar a inclusão no pé de pauta. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovou a inclusão em pé de pauta. Agora, já de prontidão, já faço aqui aprovar o requerimento. Para aprovar o requerimento número 13 de 2022, de autoria do novo vereador Adilson Amadeu, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. O item 13, que é de autoria do novo vereador Adilson Amadeu. Transmito aqui a presidência novamente ao novo vereador Adilson Amadeu para aprovar um requerimento que é de minha autoria. Senhores vereadores, requerimento 12 de 2022, do nobre vereador, presidente da Comissão de Trânsito, Senival Moura. Se os senhores concordarem com o requerimento que já foi lido na inclusão de pauta, o requerimento 12 de 2022 permanece como estão, sendo assim, requerimento aprovado pelos vereadores. Bom. Ok. Pergunto aos senhores vereadores se querem fazer uso da palavra. Tem algumas informações aqui que presumo importante, inclusive aqui da própria falha dos trens, matéria de jornais, etc. Mas tem umas aqui que presumo ser importantíssima para a cidade. Senhor presidente, pela ordem do vereador Adilson Amadeu. Até para o nobre vereador Marlon e também para o missionário Olímpio e para os demais colegas vereadores dessa comissão. A referência de concessão dos abrigos na cidade de São Paulo, eu tenho pedido informação, e era para a empresa Ótima, agora é a Eletromídia que entrou, comprou a parte da concessão, coisa parecida no mercado. Só que eu recebo informações e estou indo atrás, dentro desse requerimento, que depois nós vamos debruçar quando vierem aqui explicar. Tem um estudo da FIP, onde eles estão devedor no contrato 140 milhões. Então, eu vejo aqui na cidade de São Paulo, que quando nós temos aí presidente, nobre vereador Mário, o missionário, nós estamos vendo aí 39 mil pessoas na rua que não têm a condição nenhuma, nem de um banho, de uma alimentação, e aí dinheiro jogado no lixo, eles não cumprem, não estão fazendo o trabalho que tem que ser feito, e quando a gente tem algum projeto que formaliza, inclusive no executivo, falando o quê? Que nós gostaríamos das publicidades em ônibus, em táxi ou coisa parecida, a empresa quer uma compensação. Compensação maior de estar devendo 140 milhões? Que compensação é essa? Eu estou percebendo que
lamentavelmente, tem coisas acontecendo que há secretários, não quero ainda identificar, mas há secretários que estão achando que é normal, por exemplo, um contrato da coleta com um monte de itens que não foram cumpridos, 19 itens que não foram cumpridos, e passa 21 anos e ninguém fala nada. 90 milhões a coleta por mês custa para a cidade de São Paulo. Bom, então, presidente, a situação é essa. O outro assunto, me permita, nós estamos tentando e tivemos dificuldade de trazer, mas se for o caso, eu gostaria de pedir ao presidente e os demais membros dessa comissão, nós iríamos dentro da empresa, da Starpar. Por que Starpar? Olha só o que está acontecendo. Eu, no passado, eu cheguei a fazer até uma cartilha onde eu falava, na época eram 6 mil infrações por dia. Agora chega a quase 50 mil infrações por dia no trânsito de São Paulo. Imagine só, é matéria da Globo, da Record, da Bandeirantes, nos últimos dias, o aumento de multas de Zona Azul e explicações que a Starpar deve a essa comissão ainda não foram oferecidas. Não foram mesmo. Os 3 primeiros meses desse ano registraram 120 mil multas de Zona Azul. O aumento das infrações é assustador. Em apenas 3 meses foram aplicadas quase 50% das multas totais dos últimos 2 anos. Cada autuação computa 5 pontos do CNH. Ainda essa pior. R$ 195 de penalização para ser paga pelo contribuinte paulistano. O expressivo volume ganhou destaque na matéria vinculada à semana passada no jornal Bom Dia São Paulo, que, inclusive, eu acho que a repórter, a jornalista Iselda, que fez uma excelente reportagem. Em reunião da Comissão de Trânsito e Transporte, nós já havíamos aprovado a convocação da empresa Starpar, que eu queria, dessa assessoria, que respondesse para nós o porquê que ainda eles não vieram e não marcaram data. Eles precisavam vir aqui para dar explicação sobre a concessão, e diante desses números, que é um absurdo, nós voltamos a reiterar para diretores da empresa comparecerem o mais rápido possível para esclarecer esse aumento. Queremos esclarecimentos sobre o contrato firmado com a Prefeitura pela exploração dessas áreas viárias do período de 15 anos. É aí que eu pergunto a alguns secretários que eles vão liberando 25 anos, 20 anos, 15 anos, e depois o custo disso cai em cima da população. É a população que paga a conta. Então, senhor presidente e nobres vereadores, essa empresa, ela tem muitos padrinhos. Tem padrinhos aqui em São Paulo, no Brasil, no Vaticano, mas eles têm que vir aqui. Eles têm que vir aqui explicar esse abuso de autoridade, não é nem de fazer o auto de infração, de autoridade, porque hoje o que eu estou mais vendo são os carros satélites andando nas ruas de São Paulo. Que eu quero saber quem está pagando isso, é a empresa, como é, porque quem está dirigindo o carro é funcionário da CT. Aí também vou perguntar para o meu querido colega de bancada, Ricardo Teixeira, para ele me explicar um pouquinho melhor sobre isso. O senhor presidente do CT, o senhor Jair, para explicar um pouquinho mais sobre isso, e outras pessoas que elaboraram esse contrato, né, que a gente fica sabendo. Agora, nós somos um só, não somos só 55 vereadores, a gente tem preocupação com a população, ao mesmo tempo, esses secretários, alguns aí, estão nadando, como já falei, de braçada, e nada acontece. Então, se tiver representante aqui da Secretaria de Transporte, ou estiverem nos assistindo, comecem a trazer dados para nós, porque nós não vamos ficar aqui com brincadeira e vamos realmente para cima de tudo isso. Presidente, eu acho que a minha participação era essa daqui, estou à disposição se mais esclarecimento precisar. Ok. Sobre o primeiro assunto, da compensação da empresa ótima que Vossa Excelência acabou de falar, eu acho que a compensação que tem que haver é eles cumprirem o dever deles com a cidade de São Paulo e fazer a quitação da dívida. Eu acho que essa é a compensação que tem que haver. A primeira. Não tem outra forma de compensação, que eles estão querendo uma compensação, mas a compensação
tem que ser para o devedor primeiro quitar seu débito. Pela ordem, presidente, conforme já o relatório da FIP, da Fundação. Sim. Eu quero que eles expliquem sobre isso. Sim, exatamente isso. Então, seria de primeiro fazer a quitação, aí depois discutir compensação. Primeiro, quando você está no CADIM, primeiro você tem que ir lá e quitar. Agora, eles estão no CADIM, porém o CADIM é secreto. É o CADIM secreto. E aí, não dá, né? 2 pesos e 2 medidas, aí não tem como, né? Quanto ao segundo aspecto que o vereador Adilson diz, acabou de falar, e é o que anda acontecendo, nós estamos observando quando você encosta em algum local, por aí você vê aquela viatura passando com aquele punhado de câmera, né? É um Big Brother completo, né? Bem atualizado, e acaba multando inúmeras pessoas. Eu acho que também nós precisamos de colher essas informações. Eu acho que o que foi dito aqui por Vossa Excelência é muito prudente, a gente tem que procurar isso daí. Quanto ao requerimento, eu já consultei aqui a assessoria, o requerimento nós aprovamos no fim do ano, foi isso? Aprovamos o requerimento no fim do ano e ficou para discutir este ano. Então, a gente tem que... É o que eu pedi para fazer o levantamento e nós vamos convidá-los para vir aqui para prestar esse esclarecimento. O quanto antes. Vamos depois, se for o caso, a gente faz uma reunião para discutir com os membros, para trazer a empresa aqui para ela poder prestar os esclarecimentos devidos. Um outro tema que está ocorrendo na cidade de São Paulo e que está causando um desconforto muito grande para os usuários do sistema de transporte público dessa cidade, que são as paralisações dos ônibus, ou seja, a operação estado de atenção, operação em estado de atenção, ou a operação tartaruga que sempre foi falada do sistema de transporte. Estado de atenção é aquela, os funcionários estão em disputa, em busca do seu reajuste, que é justo que eles tenham o reajuste dele, e está em discussão com as empresas, envolve a SP Trans, envolve todos, e até agora nada saiu de reajuste. Então, greve dos ônibus em São Paulo é aprovada para o dia 6 de junho, em assembleia nas garagens, diz Valdevar 90, que é o presidente do sindicato. Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo aprovaram em assembleia nas garagens a realização de uma greve na próxima segunda-feira, 6 de junho de 2022, caso as reivindicações trabalhistas da categoria não sejam atendidas ou não haja uma contraproposta que considerem satisfatória. A informação é do presidente do Sindimotorista, sindicato que representa a categoria, Valdevar 90, em entrevista no fim da madrugada dessa quarta-feira, 1º de junho de 2022, quando ocorreram estas assembleias. Os atos atrasaram a saída dos ônibus do subsistema estrutural e de articulação regional, que são as chamadas empresas tradicionais que operam os coletivos de maior porte. Todas voltaram a operar, mas demora tempo para normalização total, segundo ele. Segundo 90, só não aderiram à Assembleia as garagens da Ambiental Transporte Zona Leste, garagem 1, a Sambaíba, da Sambaíba na Zona Norte, e a Express Transporte na Zona Leste, além das companhias que surgiram de cooperativas, ou seja, as antigas empresas. As antigas cooperativas são as novas empresas. Reprovamos a proposta apresentada pelo Poder Executivo de 10% de reajuste e somente sobre os salários. 4% agora, 4% em setembro e 2% no fim do ano, disse 90. O pedido da categoria é de reajuste salarial de 12,47%, mais aumento real, participação nos lucros e aumentos em benefício. O problema é essa participação de lucros, né? Não existe lucro. O contrato que tem é tão ruim que não tem lucro, tem prejuízo para as empresas, para a grande maioria, a grande parte das empresas. As empresas de ônibus. Oi?
As empresas de ônibus são muito Não, deficitárias. depende da empresa, tá, são várias, eu conheço ali a fundo, entendeu? Muitas estão passando por dificuldade financeira justamente por conta do contrato que assinaram, né? Mas quando assinaram os contratos, sabiam o que estavam assinando. Entendeu? O desembargador Divan Furtado de Meireles, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, determinou que ao menos 80% dos ônibus da capital paulista circulem nos horários de pico, das 6 às 9 horas e das 16 às 19 horas, e 60% dos demais horários em caso de assembleias nas garagens, na madrugada desta quarta-feira, 1º de junho de 2022. E numa eventual greve dos motoristas e cobradores anunciada para a próxima segunda-feira, 6 de junho. A decisão desta terça-feira, 31 de maio de 2022, atendendo a gerenciadora de transporte da cidade de São Paulo, SP Trans e São Paulo Transporte, estende estes 2 dias de decisão, que também determinou frota mínima nas manifestações anunciadas para o dia 25 de maio, nos terminais que acabaram não ocorrendo. Sobre a frota mínima, 90 disse que a paralisação foi somente nos momentos das assembleias. Soltamos os carros, os ônibus até as 4 horas, depois ficamos 1 hora parados. Os trabalhadores não tinham como fazer assembleia com a frota rodando. Houve essa manifestação de uma hora para fazer a assembleia, explicou, informando que a partir das 5 horas, os primeiros ônibus começaram a ser liberados. 90 ainda disse que as empresas não compareceram às negociações e que o índice foi apresentado pela SP Trans São Paulo Transporte, que gerencia o sistema. Segundo a gestora, as empresas responsáveis pelas linhas serão autuadas pelas viagens não realizadas. Então, esse é mais um dos motivos dos trabalhadores. Os trabalhadores têm lá a razão deles de estarem reivindicando os reajustes de salário deles. Já passo pela ordem ao vereador Camilo Cristófaro, devido às inflações, o índice de inflação que está acontecendo, os trabalhadores não tem nada a ver com isso. Eles precisam receber o salário deles em dias e receber também, ao menos, a reposição inflacionária, o índice de inflação, né? Que eles querem participação no lucro. O problema gravíssimo aí é a participação no lucro das empresas. Pela ordem ao vereador Camilo Cristófaro. Nobre vereador. Obrigado, presidente. Mais uma vez, tinha aquele personagem do Chico Anísio, o seu Popó, que ele repetia sempre a mesma coisa no programa, e eu vou ser o seu Popó. A Ótima não existe mais, agora é Eletromídia. Porque como eu estou fotografando em várias regiões... Vamos registrar primeiro a presença do novo vereador Camilo Cristófaro, que não foi feito ainda, e agora sim, a partir desse Obrigado o senhor sempre atento, presidente. Digno, honrado, presidente Senival Moura. Cumprimentar o vereador Adilson Amadeu, meu companheiro de CPIs, uma pessoa corajosa, vereador Senival, que a gente só tem compromisso com a verdade aqui, com a justiça e com a verdade. E como nós rodamos muito a cidade, Senival é um vereador da Zona Leste, ele roda a cidade de ponta a ponta, o vereador Adilson idem. Eu gostaria que o nosso presidente prestasse atenção, que é muito importante o senhor prestar atenção. A Ótima não existe mais. Agora diz assim, agora é Eletromídia, que toma conta dos pontos da cidade de São Paulo, que não toma conta dos pontos de São Paulo. Então, eu quero saber quando esta comissão vai trazer o presidente da Eletromídia aqui para explicar. Eu até suspenderia a CPI. Porque eu queria ouvir esse cidadão das 11 às 2 da tarde, mas mostrando o material que eu tenho certeza que o vereador Adilson Amadeu tem. Tenho certeza do abandono que estão os pontos. Agora, o mais incrível de tudo isso, vereador Adilson, vereador Senival, as propagandas estão
intocáveis, estão impecáveis, estão lavadas, estão limpas, e uma de cada lado na calçada. Cadê a cidade limpa? Cadê a lei? Aí o vereador Adilson pede para colocar um adesivo transparente atrás de um táxi, atrás de um aplicativo, e eles dizem que vai atingir a cidade limpa. Ou seja, quem bate em Chico, bate em Francisco. Obrigado, senhor presidente. Ok, no vereador Camilo Cristófaro, inclusive apresentamos mais um requerimento no dia de hoje, pedido de informações justamente dessas mesmas empresas, que agora estão operando em outros, agora o sistema sobre trilho também, né, no vereador Adilson, que agora eles tomaram conta do sistema sobre trilho. De que, inclusive, essa matéria, trens da linha 8 Diamante tem novas falhas. Os trens da linha 8 Diamante apresentaram novas falhas na manhã dessa segunda-feira, 30, segundo a Via Mobilidade. Um dos problemas foi na rede aérea, o que deixou os trens com velocidade reduzida. Maior tempo de parada entre as estações Presidente Altino e Carapicuíba, das 8 às 12 horas e a 8h58. Além disso, o outro trem da linha 8 teve um curto-circuito e precisou ser recolhido na estação General Miguel Costa. Um usuário contou que por isso esperou cerca de 40 minutos por um trem. Quando o coletivo chegou, ficou lotado. Neste ano, a reportagem da TV Globo já registrou 106 falhas nos trens da CPTM e da Via Mobilidade. A linha com mais problema é a Nova Esmeralda, com 34. Em segunda, vem a 8 Diamante, com 33. O Ministério Público investiga. O Ministério Público de São Paulo pede o rompimento do contrato da concessão da Companhia Paulista de Trem Metropolitano, CPTM, com a Via Mobilidade para a administração das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, após sucessivas falhas. A concessionária assumiu a gestão no fim de janeiro deste ano. O MP abriu 2 linhas de investigações para investigar os problemas nas 2 linhas, uma pela Promotoria do Patrimônio Público, outra pela Promotoria do Consumidor. 2 depoimentos foram colhidos na semana passada, sendo um deles o diretor de Operações de Manutenção da CPTM, Luiz Eduardo Argenton. Foi questionado sobre as informações que a CPTM entregou da administração das linhas com 65% da frota de trens com a revisão vencida. Argenton afirmou que os 55 trens entregues para a Via Mobilidade estavam em condições de circulação e que foram feitas 99,4% das revisões programadas nos últimos 5 anos. Disse ainda que o percentual mínimo de trens não revisado constou no edital e no contrato, e que nenhum trem tinha apresentado problemas que afetassem a segurança em sua operação. O diretor da CPTM afirmou também que a concessionária participou da checagem dos sistemas do trem. Os promotores também ouviram Francisco Pierrini, diretor-presidente da Via Mobilidade. Ele disse que a concessionária teve conhecimento de 65% dos trens e vieram de outras linhas, ou seja, foram substituídos ao longo da fase pré-operacional. Falou também que ele tinha informações sobre possíveis revisões vencidas em trens entregues pela CPTM, mas acreditam que nenhum dos trens tinha problemas de segurança a ponto de causar acidentes graves. E afirmou que os problemas ocorridos nos últimos meses serão resolvidos com investimentos. Os promotores estão convencidos da falta de experiência da empresa na operação das linhas e querem que os problemas sejam resolvidos rapidamente, sob pena de medidas drásticas, como rompimento de contrato. As 2 promotorias que estão apurando poderão pedir indenização por danos aos usuários e ao Estado.
Se for preciso, vamos pedir até rescisão judicial desse contrato, disse Silvio Antônio Marques. Pois é, mais um contrato que as empresas assumiram de uma hora para outra, ninguém sabe como é que foi isso, mas o certo é que desde que assumiram, os problemas estão estampados aí todos os dias, nos telejornais, nas mídias, nas redes sociais, e o povo que está sofrendo e não aguenta mais. Mas o mais interessante de tudo isso é que esses mesmos trens funcionavam na mão do poder público e não tinha esses punhado de problema todos. E depois, a vereadora Adilson, o problema é da máquina pública. Está na iniciativa privada, passou para a iniciativa privada. Agora é que os problemas estão surgindo, de uma forma que está escandaloso isso daí. Nós tivemos uma reunião outro dia aí com o presidente da CPTM para tratar alguns assuntos, inclusive um desse. Eu estive lá de manhã, porque outro dia, no começo do ano, lá na estação de Guaianazes, tantos problemas que tem naquela... E um desses problemas teve acidente e uma passageira, né, usuária daquela estação todos os dias ali, moradora na região de Guaianazes mesmo, teve a perna amputada. Amputou a perna ali. Olha só a situação, onde nos encontramos. E quando era da iniciativa pública, problemas tinha, mas infinitamente menor. E passaram para a iniciativa privada justamente com essa história que agora a iniciativa privada, a competência é melhor, as empresas trabalham de uma forma infinitamente melhor. E olha o resultado aí, o serviço de péssima qualidade, está aqui os trens, tudo um problema de manutenção, tudo parado. E o mais grave ainda, porque agora o Estado vai ter que entrar com grana para esse povo aí. Independentemente se estão operando com qualidade ou não, pelas informações que nós temos, que o Estado tem que entrar com aquilo que faltar para completar o contrato, que eles assinaram um contrato, o ponto de equilíbrio econômico e financeiro garantido para as empresas, ou seja, elas não têm prejuízo. Que belo contrato, né? Só que não prevê o que é a qualidade do serviço. Aí é que está, o resultado é esse, o povo sofrendo, a população. É lamentável, né? Mas é mais um desses contratos aí que a gente fala que é contrato que tem benefício para um único lado. Bom, o novo vereador Adilson quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? O novo vereador Camilo Cristófaro. Muito obrigado, presidente. Muito boa a comissão no dia de hoje também. Estamos registrando fatos incríveis, né, que a população é que sofre. Simplesmente só a população é que sofre. O restante, secretários estão felizes, as empresas estão felizes, e nós aqui... Infelizes. Nós não estamos, porque nós temos saúde, né? E Deus é maior. Infeliz com a mas atitude deles. eu gostaria de até propor uma CPI, eu vou falar com o meu presidente do partido e presidente dessa casa, para trazer alguns secretários aqui, de fato, já que a gente está... para eles explicarem esses certames, né? O supermercado King, Antenas... nossa, é tanto certames aí acontecendo, agora também do Recap, né? 1,19 bilhão, é uma loucura, é um descaso com a população que é lamentável. A gente, vereador, né, presidente, em nome dos vereadores, e o público aí que nos assiste, é lamentável que a gente não sabe nem o que falar para a população, porque eles nos cobram, infelizmente, as coisas vão andando, vão acontecendo, projetos aqui que foram votados, que dá liberdade para estender contratos. Não precisa nem mais da Câmara Municipal hoje, eu nem sei o Tribunal de Contas também, o papel do Tribunal de Contas. Eu vejo dificuldades até, né? Porque tem 2, 3 secretários aí que tomam conta de tudo da cidade de São Paulo. Eles são verdadeiros mágicos, né? Tem um que, para mim, ele é o maior mágico que tem, né, do Executivo, um secretário que tudo é na mão dele, tudo precisa falar com ele. Ele sabe tudo, ele explica tudo, ele chama os outros secretários e fala para esperar aquele que vai falar.
Mas tudo bem, eu torço para o sucesso do prefeito Ricardo Nunes, e falo diariamente, desejo sucesso todos os dias para todos. Eu não tenho mágoa nenhuma de nada que acontece na vida, porque sempre Deus está olhando e as coisas acontecem depois. E eu acredito em mim, né? Acredito na minha família, acredito no Senhor, eu acredito que a gente deva orar, porque nós somos privilegiados, né, presidente? A gente sai agora, vai ter uma comidinha, dá para almoçar, e essas pessoas aí não têm o que comer, e contratos bilionários aí rodando há 20 anos, há 15 anos, e agora novos contratos que vão mais 15, mais 20. Presidente, desculpa, é mais desabafo, né? Porque a gente... Melhor, senhor presidente. É duro estar vereador e não ter a condição de fazer tudo que a população pede, ou pelo menos 10% que a população pede, que é o mínimo que eles pedem. Né? Infelizmente, né? Renovação sobre renovação e nada de melhoria. Pela ordem ao vereador Camilo Cristófaro. Obrigado. Primeiro, parabenizar o vereador Adilson, da CPI dos aplicativos, no qual eu sou relator, e dizer da escandalosa mentira que o Uber cometeu ontem, viu, vereador Adilson? É bom que o senhor ouça. Quando se negou a dizer que se um motorista for pego pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, transportando numa caixa lacrada do Mercado Livre, desculpe, do Mercado Livre até, transportando, do próprio Uberix lá que transporta, arma, droga, produtos ilícitos. Se eles vão dar um apoio a esse motorista que entrou totalmente sem dolo, sem intenção, sem crime, para uma delegacia, eles se negam a dizer. Eles dizem que quem vai tratar disso é a autoridade policial. É lógico que se a autoridade policial não tratar, ela está prevaricando. Então, aonde que o Uber apoia o motorista e o motofretista? Aonde? Agora, esse Uber já cansou. Porque eu, como relator, presidente Adilson, e eu tenho certeza que o senhor é a mesma coisa, de cada 10 reclamações de aplicativos, 7 são do Uber. Que o Uber deixou o passageiro no meio do caminho, que o Uber se negou a pegar o passageiro, que o Uber trata seus motoristas como escravos, seus motofretistas como escravos. Eu só tenho... E ontem aqui o depoimento da CEL, do Uber, foi lamentável. Eu respeitei a senhora, por ser uma mulher, por ser uma senhora, por estar grávida, mas eu fiz uma pergunta bem direta a ela. E ela, o tempo todo... Primeiro que eles vieram com uma liminar para não falar nada, né? E com a justiça a gente não discute, a gente cumpre. A gente cumpre. Agora, quem vê... Por que o Mercado Livre veio aqui sem liminar alguma? E tirou 360 milhões de anunciantes da sua plataforma de pirataria, falsificação e produtos suspeitos. Porque a CPI, do qual o vereador Adilson é vice-presidente comigo, nós conversamos com o Mercado Livre. 360 milhões de anunciantes, que é a maior empresa da América Latina, o Mercado Livre. Isso é grandeza. Nós não estamos aqui para achincalhar ninguém, para desfazer de ninguém. Nós estamos aqui para trazer impostos para a cidade, para gerar emprego. E o que é a CPI da pirataria juntamente com a CPI dos aplicativos? É a sonegação fiscal, é a evasão fiscal, é produtos que não pagam impostos. Então, uma coisa se junta à outra. Então, na verdade, quem trabalha incomoda, viu, presidente? E quem incomoda é porque é importante. Eloado Vale Quadros, disse isso em 86 para este vereador. Então, nossa CPI está incomodando esses gigantes. O corpo de advogados que vieram do Uber aqui ontem, eu acho que nem o secretário de Estado norte-americano tem um corpo de advogados daquele. Eu nunca vi um escritório de advocacia daquele tamanho. Mas medo do quê? Obrigado, senhor presidente. Senhor vereador Camilo Cristófaro, o problema é que a Uber também é americana. Essa é a razão do corpo forte, jurídico, os advogados estarão acompanhando. E ela está na cidade vizinha aqui, na cidade de Osasco.
Então, essa é a razão. Eu quero ler só um trecho aqui que eu achei importante aqui para a gente poder encerrar. SP Trans contrata a empresa para obras complementares do corredor de ônibus Leste Itaquera por 27 milhões. SP Trans, São Paulo Transporte S.A., empresa gerenciadora do transporte coletivo da capital, homologou e adjudicou a execução das obras complementares do corredor de ônibus Leste Itaquera. A construtora Camilos. Camilo, não Camilos. Não, mas Camilo. Camilo? Ah, então é da família. A construtora Camilo. Essa é a razão da confusão. A família é Bombril, milho tá, mutilidade. Está aqui. Então, com a publicação feita nesta sexta-feira no Diário Oficial da Cidade, a empresa será contratada para executar o serviço pelo valor de R$ 27.250.766,88. A licitação foi lançada no dia 9 de abril de 2022 e previa o preço total de R$ 37,6 milhões. R$ 37.627.490,87. Uma economia de quase 10 milhões. Presidente, graças a Deus o nome da empresa da família parabéns, é Camilo, presidente. Parabéns, Camilo. Graças a Deus o nome da nossa empresa que cuida de um empreendimento de 1963, chama-se Cristófaro Empreendimentos Limitada. Então, graças a Deus, alguns jornais não vão criar uma historinha para no dia seguinte estar morta. São notícias do dia, né? Então, isso é lamentável que o senhor está lendo aí. Isso é lamentável. Mas, de certa forma, houve aqui uma economia. Vamos lá. No modo de disputa fechado, foi selecionada a Camilos como vencedora, que na forma eletrônica ofereceu o menor preço para a execução dos serviços, cerca de 10 milhões a menos. Não havia lido isso aqui ainda não. Obras complementares. Na planilha, resumo de intervenções que deverão ser contratadas. Estão discriminadas obras civis em 3 trechos do corredor Leste Itaquera, Avenida Itaquera, etapa 2, com início após o cruzamento com a Avenida Aricanduva e no fim do cruzamento da Avenida Valdemar Tietz, próximo à Praça Francisco Daniel Lopes. Avenida Itaquera, etapa 2, com início no cruzamento com a Valdemar Tietz, Praça Francisco Daniel Lopes e término na Rua Manuel Cardoso e Avenida Líder, além das obras civis. Estão previstos outros itens, como serviços ambientais e acompanhamento técnicos, projetos e serviços técnicos e administração local. Nas obras civis deverão ser realizadas, a depender do trecho de intervenção, de terraplanagem, pavimentação, muros de contenção, drenagem, paredes, acessibilidade, paisagismo e manejo, sinalização e até instalação de equipamentos de ginásticas e playground. Então, pela ordem da vereadora Adilson Amadeu. O tempo já está terminando da comissão, mas eu tenho na presença no plenário aqui do inspetor Guilherme e a Guarda Civil Metropolitana, sempre presente. A vocês, inspetor Guilherme, toda a Guarda Civil Metropolitana, os senhores estão com um projeto que deverá estar aqui para que a gente vote, né? E tem um substitutivo que os senhores, pelo menos uma vez, depois de 37 anos da corporação, os senhores precisam estar mais juntos para fazer um projeto mesmo à altura dos senhores. Inspetor Guilherme, a sua capacidade, o seu preparo, aliás, vi já algumas observações, não só no trabalho da CPI da pirataria, e todos os trabalhos no centro da cidade, enfim, inúmeros, centenas. Os senhores merecem todo o carinho dessa casa, podem contar comigo. Só que não deixe que aconteça esse projeto se não tiver realmente com o entendimento de todos os senhores. Façam reuniões, norte, sul, leste, oeste, façam virtual e não abram mão do direito dos senhores. Não se troquem por 3 escudos, não se troquem
Não se troquem por uma farda. Os senhores merecem e têm que ter o carinho do executivo, desde o prefeito, secretários, nessa casa os senhores têm. Então, é um absurdo que algumas pastas com tanto dinheiro e eles quererem economizar com os senhores que são guarda-costa de todos nós, em todos os lugares que a gente está, os senhores estão presentes, dando cobertura para nós, vereadores, e para a população. Não é nenhum desabafo, é algo que realmente os senhores merecem. Eu não sou padrinho dos senhores, muito pelo contrário, tenho muito carinho pelos senhores, e os senhores também merecem, rapidamente. Olha, tem eleição para deputado estadual e para deputado federal. Os senhores têm que parar de se dividir no Estado e vir com uma proposta de um candidato a deputado estadual e um federal. E depois, na próxima aqui, um colega dos senhores vir vereador. Aí os senhores não vão ficar mais presos a ninguém. Se os senhores quiserem que eu explique mais em detalhes, estaria à disposição qualquer dia, para qualquer reunião com todos os senhores, sábado, domingo, de madrugada, o horário que for. Inspetor Guilherme, meu muito obrigado em nome do senhor. Quero parabenizar sempre a todos que nos acompanham e fazem um serviço de primeira linha, de qualidade, com educação, com carinho mesmo, para todos nós. Ok, essas foram as palavras do novo vereador Adilson Amadeu, que eu corroboro com todas elas e acho que o serviço que a Guarda Civil presta nessa cidade é de extrema importância e de reconhecimento da população. O que mais importa é isso, que não são nem o que nós falamos aqui, é o povo, o reconhecimento do povo da nossa cidade. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero aproveitar a oportunidade de registrar também a presença do novo vereador João Jorge e o vereador Camilo já havia registrado anteriormente. Novo vereador isso que... Então, então toca a campainha para a gente poder encerrar. Nada mais havendo a ser tratado, estão encerrados nossos trabalhos. Tenham todos uma boa tarde.